O salão da festa da empresa do meu marido estava lotado. Eu estava sentada numa das mesas, tranquila, só observando ele subir no palco. Ele pegou o microfone, ajeitou a postura, pronto para brilhar. Foi exatamente nessa hora que uma mulher grávida de uns 6 meses parou bem na frente do palco e gritou, a plenos pulmões: "Roberto, seu canalha! Você me engravidou, prometeu se casar comigo e agora não atende mais as minhas ligações!" O Roberto soltou uma risadinha no microfone achando ser uma pegadinha do pessoal do trabalho. Mas não era. Pelo menos não dos colegas. Mas calma. Deixa eu voltar um pouco e contar direito como chegamos até aqui. Essa é uma história original do canal, Quando as Máscaras Caem. Tem canal por aí postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito o meu trabalho. Se você perceber que não está no canal original, por favor, saia e procure o verdadeiro. Agora bora pra história. Meu nome é Alice. Tenho 34 anos e sou empresária. Eu faço sabonetes artesanais, tanto em barra quanto líquidos. Mas o que mais sai na minha loja, de longe, são os meus sabonetes que parecem comida de verdade. Minha especialidade são réplicas perfeitas de sobremesas. Cupcakes, tortinhas de limão, macarrons coloridos. Tudo tão realista que dava água na boca. É o tipo de coisa que você olha e pensa: vou morrer envenenada, mas vou dar uma mordida nisso aqui. Eu vendo tudo pelo Instagram e, modéstia à parte, eu arraso. Há 4 anos eu estava num evento de fim de semana onde eu estava expondo a minha nova coleção de sabonetes em formato de fatias de bolos. Estava aquele movimento meio caído, até que um homem alto, alinhado e bem apessoado se aproximou da minha mesa. Ele ficou olhando para os sabonetes, me olhou de cima a baixo e soltou a cantada de pedreiro mais elaborada da história. "Olha, eu não sei se eu lavo a mão com isso ou se peço um garfo. Parecem deliciosos." Eu ri. Achei fofo. Ele comprou 3 fatias, me perguntou sobre o meu trabalho e foi embora. No mesmo dia à noite, lá estava a notificação no meu Instagram. Ele tinha me achado. Curtiu umas 5 fotos de sabonete e mandou uma mensagem me chamando para sair. O Roberto, na época, era um analista comercial. Um cara bacana que tomava cerveja na latinha e usava chinelo e regata no domingo. A gente começou a namorar e, depois de 2 anos, estávamos casados no papel. Fomos morar no meu apartamento antigo e bem localizado de 3 quartos, que eu herdei quando a minha mãe faleceu. Meu pai já tinha ido alguns anos antes dela. Eu fiquei com um imóvel quitado, mas completamente sozinha. E o Roberto preencheu esse espaço. Como o apartamento era grande, um dos quartos eu transformei no meu ateliê. Era o meu cantinho sagrado. Eu passava o dia inteiro lá dentro, entre formas de silicone, essências doces e plástico bolha. O Roberto, por outro lado, tinha aquela rotina corporativa pesada. Saía de casa às 7 da manhã e só voltava às 7 da noite. E era aí que começavam as pequenas faíscas. Às vezes ele chegava em casa exausto e a janta não estava pronta. Não por preguiça minha, mas porque eu tinha passado das 6 da tarde embalando dezenas de encomendas para postar nos correios no dia seguinte. Ele olhava para a mesa vazia, dava um suspiro e soltava: "Poxa, Alice, você fica o dia inteiro em casa. Bem que podia ter feito o jantar, né?" Eu entendia o lado dele. O cara passava o dia todo num escritório, pegava trânsito na volta e só queria comer, tomar um banho e descansar pro dia seguinte. Então eu relevava. Respirava fundo, não brigava. E tentava sempre me organizar melhor para deixar a comida pronta quando ele chegasse. Só que, com o tempo, eu percebi que a implicância dele não era apenas com o jantar. O que o corroía de verdade era o fato de que o meu trabalho, feito de pijama e dentro de casa, rendia muito mais dinheiro do que as 12 horas diárias que ele passava fora de casa. Minha loja bateu mais de 50 mil seguidores. Eu vendia pra caramba, despachava a caixa pro Brasil inteiro. E eu ganhava dinheiro, o suficiente para pagar a maior parte das contas da casa sem suar a camisa. E eu admito, eu gostava de comprar coisas. Roupa nova, maquiagem, itens de decoração bons pra casa. Mas eu trabalhava duro pra isso, o dinheiro era meu. E Roberto começou a implicar com os meus gastos. Toda vez que eu aparecia com uma sacola de loja na mão, ele dava aquele sorrisinho amarelo e soltava a mesma frase passivo-agressiva: se eu soubesse que fazer sabonete dava tanto dinheiro, eu não tinha me matado de estudar tanto na faculdade. Mesmo assim, eu não batia de frente. Eu entendia a frustração dele. Eu sabia que ele estava exausto daquele trabalho maçante, cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, de lidar com cliente chato e de ter chefe pegando no pé dele o dia inteiro por causa de meta. Então, eu tentava aliviar o lado dele de todas as formas. Passei a pagar praticamente todas as contas da casa, enchia o carrinho no mercado com as coisas que ele gostava e até bancava as nossas viagens de férias, tudo para ele não se sentir sobrecarregado. Eu engolia a vaidade e tentava ser a parceira que ele precisava.
até que as coisas finalmente melhoraram pro lado dele. Tudo mudou quando ele conseguiu um outro emprego. Ele foi contratado como executivo de contas numa agência metida à besta, num bairro nobre da cidade. E lá, minhas amigas, o ambiente engoliu o meu marido. Todo mundo andava de camisa social e calça super justa, mostrando as canelas e mocassins sem meias. Falava inglês no meio das frases e achava que respirar o ar do escritório já rendia dividendos. O Roberto surtou de vez. Em menos de 3 meses trabalhando lá, ele mudou da água pro vinho. Ganhando agora o dobro que ganhava antes, ele decidiu que precisava viver como os habitantes de lá. Parcelou roupas novas em 12 vezes. Comprou um smartwatch para verificar mensagens no pulso. Queria parecer o cara do sucesso na frente dos coleguinhas. E as contas da casa? Continuavam 100% pra trouxa aqui. O bonito gastava o salário inteiro dele com roupas de marca, almoços chiques e pseudo-cafés de R$ 30, e nunca, mas absolutamente nunca, se ofereceu para pagar nem uma mísera conta de luz. Eu segurava a bucha da casa sozinha para ele poder desfilar de novo milionário na firma, recebendo um salário de R$ 8.000 por mês. E sabe o que essa galera do escritório mais gostava de fazer na vida? Festa. Evento corporativo, happy hour, premiação de meta, dinâmica de descompressão. O que não faltava era desculpa para essa gente se reunir em algum bar gourmet e fingir que eram uma grande família unida. E como boa esposa apoiadora, eu sempre acompanhava o Roberto. Toda vez que eu pisava num desses eventos, parecia que eu estava entrando num episódio da série Além da Imaginação. Era uma realidade paralela bizarra. Todo mundo agia igual e, pior, se vestia exatamente igual. Parecia que o RH distribuía um uniforme na contratação. Os homens todos com as benditas calças a vácuo, quase estourando na panturrilha, o famoso mocassim de camurça sem meia e a camisa de linho. E as mulheres pareciam clones umas das outras, com blusas e calças de alfaiataria em tons pastéis, e uma taça gigantesca de gin na mão, falando de mindset, como se estivessem discutindo a cura do câncer. Foi num desses eventos insuportáveis de integração que eu conheci a famosa chefe do Roberto, a Laila. A Laila era a diretora de contas, uma mulher solteira, perto dos 40 e poucos anos, que exalava uma arrogância que não cabia na bolsa da Prada Made in China que ela fazia questão de deixar em cima da mesa. Ela se achava a herdeira do Vale do Silício, a rainha da cocada gourmet. Mas a verdade nua e crua é que ela era, como posso dizer sendo educada, esteticamente desprovida de beleza e simpatia, extremamente mal amada e, para compensar as frustrações da vida, ela simplesmente pisava em todo mundo. E claro, o alvo favorito da dondoca nas festas logo de cara fui eu. Ela sempre vinha na minha direção com aquele sorrisinho cínico de quem acabou de chupar um limão, me olhava de cima a baixo reparando que eu não estava usando o uniforme delas, e soltava o veneno com aquela vozinha mansa e arrastada. Nossa, Alice, deve ser tão relaxante ficar em casa o dia inteiro, no seu mundinho, fazendo os seus sabonetinhos, né? Quem dera eu tivesse esse seu tempo livre para fazer artesanato. Coitado do Roberto, que tem que se matar de trabalhar aqui na agência para poder financiar esse seu hobby, né? Eu quase me engasguei com o gin. Meu sangue subiu direto para a cabeça e eu já estava abrindo a boca para soltar um: querida, o hobby aqui é quem paga todas as contas da nossa casa. Mas antes que eu pudesse emitir o primeiro som, o Roberto se meteu no meio, rindo com aquela voz de comercial de cerveja, me abraçando de lado como se estivesse me protegendo. A Alice é uma artista nata, tem um talento incrível. Não me importo nadinha em fazer minha esposa feliz. Faço com prazer. Eu congelei. Olhei para o Roberto e ele nem me encarou. Continuou sorrindo para Laila como se estivesse ganhando uma medalha de honra ao mérito por ser o marido provedor. Naquele segundo caiu a ficha. Aquela palhaçada da Laila não era por acaso. Era o próprio Roberto que espalhava no escritório que eu era uma dondoca que fazia sabonetes por hobby. Eu engoli o sapo, dei o meu melhor e mais falso sorriso amarelo, apertei a taça de gin e fiquei quieta. Não ia fazer um barraco ali, na frente de todo mundo, no evento da empresa. Assim que a Laila se afastou, rebolando o seu blazer de grife duvidosa, eu puxei o Roberto pelo braço para um canto mais reservado. Roberto, que palhaçada foi essa que a Laila disse? Perguntei, tentando manter o tom de voz baixo. Você anda falando para as pessoas que sustenta meu hobby? O Roberto nem piscou. Ele deu aquele suspiro de: lá vem ela de novo. Me olhou como se eu fosse uma criança fazendo birra e soltou: ah, Alice, pelo amor de Deus. Desencana. Você leva tudo pro lado pessoal. Eu não disse nada disso. A Laila, que é assim mesmo, é o jeito dela.
Ela gosta de dar essas cutucadas para ver se a pessoa tem jogo de cintura. Relaxa e aproveita a festa. Eu olhei para a cara dele, tão cínico e tão tranquilo, que perdi as palavras. Você é muito sensível, ele completou, antes de sair para pegar outra bebida. Eu decidi ficar na minha. Afinal, eu o amava e queria que ele se desse bem no novo emprego. Mas aquela sensação de ser tratada como uma esposa sustentada pelo marido ficou ali, martelando no fundo da minha cabeça. Eu não sabia ainda, mas aquele era só o começo da máscara dele derretendo. Os meses se passaram voando, e num piscar de olhos, junho chegou trazendo aquele friozinho gostoso, e a expectativa para o Dia dos Namorados. Sabe aquela fase em que tudo parece estar finalmente entrando nos eixos? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. O Roberto estava em um momento maravilhoso. Ele acordava de bom humor, assobiando, sempre empolgado com o trabalho e falando das novas contas que estava conquistando na agência. O prestígio dele estava tão alto que ele foi até nomeado membro do Conselho de Ética da empresa. Dá pra acreditar? O meu marido era o exemplo de integridade para os colegas. Eu ficava ali, vendo ele todo animado com a carreira decolando, e pensava: poxa, valeu a pena segurar a barra financeira todo esse tempo. Ele finalmente se encontrou e está sendo reconhecido. As faíscas de antes pareciam ter sumido, e o clima lá em casa estava uma delícia. Eu estava no quarto fazendo aquela tarefa glamurosa de separar os paletós dele para a lavanderia especializada. Porque, né? Agora a roupa do doutor não podia mais ver a nossa máquina de lavar comum, tinha que ser tratada com a mesma delicadeza que um recém-nascido. O motivo de tanto capricho era que logo no dia seguinte ao Dia dos Namorados, no sábado dia 13, o Roberto ia viajar para uma convenção nacional da empresa. Seriam 2 dias inteiros num resort de luxo com tudo pago. Ele estava numa ansiedade só, se achando o próprio CEO, então eu, como a esposa dedicada que era, estava deixando tudo impecável para o grande evento do meu homem de negócios. Eu estava lá, esvaziando os bolsos. Hábito que eu tenho desde sempre para não mandar nada importante pro ralo. Enfiei a mão no bolso interno daquele paletó cinza, o favorito dele, e meus dedos roçaram num papelzinho dobrado. Puxei. Era um cupom fiscal. Abri o papel de forma distraída, achando que era só mais um recibo de estacionamento ou algum daqueles cafés superfaturados que ele adorava. Mas quando eu bati o olho no cabeçalho, meu coração deu um solavanco. Estava escrito em letras garrafais: Via Vara Joias. Desci os olhos para o valor. R$ 4.200, passados no cartão de crédito dele, em 10 suadas parcelas. E logo abaixo, na descrição do produto: par de brincos mar e ouro branco com pedras de safira. Safira. R$ 4.200. Em 10 vezes. Eu caí sentada na beira da cama. Peguei o celular com a mão suando, entrei no site da loja e pesquisei pelo nome escrito na nota fiscal. Achei. Quando a foto carregou na tela, eu suspirei. Era o brinco mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Naquele momento, eu só conseguia pensar uma coisa. Meu Deus, ele enlouqueceu. Ele se endividou até o pescoço para me dar esse presente caríssimo no Dia dos Namorados. E logo em seguida, veio aquele pensamento reconfortante. Deve ser por causa da viagem. Eu tinha ficado bem chateada quando ele me avisou que a tal convenção seria logo no final de semana do Dia dos Namorados. Acho que ele comprou aquela joia para compensar a ausência dele. Eu me sentia a rainha do universo. Ele estava ali, se matando de trabalhar, mesmo que ainda não pagasse a conta de luz, para me dar uma joia digna de cinema. Eu decidi que precisava retribuir à altura. No dia seguinte, fui na Brooksfield, a loja onde ele sempre babava na vitrine. Chamei o gerente e montei um combo de respeito. 3 gravatas de seda italiana e uma camisa de fio egípcio, que custava mais do que a minha dignidade naquele momento. Gastei quase R$ 5.000. Voltei para casa me sentindo a melhor esposa do mundo e escondi a sacola chique no armário do meu ateliê. Mas eu não parei por aí. Eu queria que o nosso Dia dos Namorados fosse cinematográfico. Comecei a planejar cada detalhe. Encomendei um jantar completo de um restaurante italiano que ele amava e agendei para que entregassem em casa. Comprei vinho e velas. Comprei um vestido novo azul para combinar com as minhas futuras safiras. Também garanti uma lingerie de renda e um perfume importado que eu estava de olho. Eu queria que o Roberto olhasse para mim e perdesse o fôlego. Eu passei a semana inteira sorrindo à toa, imaginando a nossa noite romântica. Eu ia estar lá, linda, com o jantar servido e o vinho gelando, pronta para fazer uma surpresa assim que ele cruzasse a porta depois de um dia exaustivo no trabalho. Eu só conseguia visualizar a cena. A gente trocando presentes e tudo voltando a ser como nos velhos tempos.
O dia dos namorados finalmente chegou. Eu passei a manhã inteira no meu ateliê, feito uma louca, adiantando todas as encomendas do dia seguinte para poder ter a noite livre sem o peso na consciência de deixar cliente esperando. A partir das 16 horas, eu mudei o mindset de empresária para esposa do ano. Comecei a arrumar a mesa na varanda com todo o capricho. Coloquei as velas, as taças de cristal que só saem do armário em ocasiões especiais, e deixei tudo impecável. Depois fui para o meu ritual de beleza. Tomei um banho longo e relaxante, fiz uma escova no cabelo para ficar com cara de comercial de shampoo e caprichei numa maquiagem poderosa. Quando me olhei no espelho, usando aquele vestido azul e o perfume importado, eu realmente me senti a rainha do Nilo. Deu 7h30. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura e meu coração parecia que ia sair pela boca. O Roberto entrou em casa e, por um segundo, ele ficou parado na porta me olhando de cima a baixo com uma cara de choque. Ele estava com um buquê de flores na mão. Daquelas que você compra no Farol ou no supermercado em cima da hora, sabe? Já estava até meio murcho, mas eu estava tão iludida que achei romântico. E o que mais me chamou a atenção, ele trazia uma caixinha quadrada branca com um laço de fita vermelho. Meu cérebro já começou a rodar a 1000 por hora, criando teorias dignas de um filme de comédia romântica. Ah, saquei a jogada dele. Ele comprou uma caixa genérica para me despistar, para eu não saber que é uma joia da Via Vara. Mas aí, quando eu abrisse, voa lá! Os brincos de safira estariam lá dentro. Era o plano perfeito na minha cabeça. Naquele momento, eu achei que o meu marido era o mestre do suspense romântico. Ele olhou para a mesa toda arrumada, para as velas, para o vinho e para a comida, e deu um sorriso largo de quem tinha ganhado na loteria. Uau, Alice! Que recepção maravilhosa! Eu não aguentei de ansiedade. Fui até atrás do sofá e peguei a sacola enorme da Brooksfield que eu tinha deixado lá mais cedo e dei um sorriso radiante. Caminhei até ele, peguei as flores murchas, dei-lhe um beijo longo e entreguei a sacola dizendo: Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Hoje a noite é nossa! O Roberto pegou a sacola e sentou no sofá. Abriu o pacote e, conforme ia tirando as gravatas de seda italiana e a camisa de fio egípcio, o rosto dele foi mudando. Ele ficou visivelmente emocionado, mas também com aquela cara de quem levou um tapa de luva de pelica. Ele olhou para mim, meio sem jeito, e soltou com aquela vozinha de quem quer ser perdoado. Poxa, Alice, que presente maravilhoso! Eu estou até com vergonha de te entregar o que eu comprei. Eu não tive tempo de elaborar uma surpresa tão grandiosa quanto a sua. Eu dei uma risadinha interna, achando que ele estava fazendo o maior drama só para valorizar a surpresa dele. Ah, para com isso, Roberto. Deixa de drama e me dá logo o meu presente. Peguei a caixinha da mão dele. Meu coração batia no pescoço. Puxei o laço com delicadeza e tirei a tampa. Lá dentro eu vi o ouro branco reluzente e logo embaixo o sonho de valsa. Mais nada. Tinham 2 bombons e só, sem brinco. Apenas 2 bombons que devem ter custado menos que a caixa em que vieram. O Roberto, com a maior cara de culpa do mundo, continuou. Amor, me desculpa. Essa semana foi uma correria e eu não tive tempo de comprar um presente melhor. Prometo que te compenso no seu aniversário, tá? Eu fiquei ali, olhando para aqueles 2 bombons, tentando processar a informação. Mas como eu sou uma iludida profissional, meu cérebro criou uma justificativa na hora. Claro, ele está me testando. Ele só quer ver a minha reação e depois do jantar vai me dar o presente principal. Dei um sorriso doce, abracei ele e disse com a voz mais calma do mundo. Ah, amor, tudo bem. Não precisa se desculpar. Eu sei o quanto você tem trabalhado. O que importa é que a gente se ama e que estamos aqui juntos. O presente é o de menos. O que vale é a nossa parceria. Eu juro que vi um brilho de tristeza nos olhos dele. Ou talvez fosse só o reflexo das velas. Fomos jantar. Comemos a comida maravilhosa do restaurante italiano que ele amava. E como eu sou uma esposa que pensa em cada detalhe, eu tinha pedido um pote gigante de molho de gorgonzola extra só pra ele. O Roberto é completamente alucinado por gorgonzola. Já eu? Eu não suporto. Pra mim, aquilo é queijo mofado. O Roberto se esbaldou. Ele raspou o pote de molho extra todinho, sozinho, mergulhando o pãozinho naquele queijo derretido verde como se não houvesse amanhã. Tomamos o vinho, rimos e conversamos. Mas tinha uma coisa que estava quebrando o clima. O celular dele não parava de apitar. Era a luz do visor acendendo toda hora e o barulhinho de notificação o tempo todo, em cima da mesa. Toda vez que o aparelho vibrava, o Roberto dava uma olhadinha, desligava o celular e dizia: É do grupo do pessoal do escritório. Eles estão falando sobre a convenção de amanhã. Mas depois eu vejo isso. Hoje eu sou só seu.
Assim que a garrafa de vinho esvaziou, ele bocejou e disse que precisava descansar, que no dia seguinte teria que sair bem cedo para a viagem da convenção e precisava estar 100%. Ele se levantou, me deu um beijo na cabeça, agradeceu pela noite e se foi. Tomou banho, deitou e, em 5 minutos, o ronco dele já ecoava pelo corredor. Eu fiquei ali, sentada sozinha no sofá da sala, e a caixinha com os 2 bombons aberta na minha frente. Eu ficava pensando naquela nota fiscal da Via Vara. Uma dúvida começou a martelar na minha cabeça, uma daquelas que não te deixa respirar. Se o presente não era pra mim, então era pra quem? Eu olhei novamente pros bombons e pensei, Alice, pelo visto, o único ouro branco que você vai ganhar do seu marido é só esse bombom mesmo. Eu passei o resto daquela noite em claro, olhando pro teto, tentando criar desculpas na minha mente. Tentei me convencer de que ele tinha comprado para um amigo da empresa que estava sem limite no cartão, ou que talvez a nota fiscal fosse de um presente para a mãe dele. Qualquer mentira servia para eu não ter que aceitar que o meu casamento estava desmoronando. Já era quase 1 da manhã e o silêncio do quarto só era quebrado pelo ronco do Roberto. Mas, de repente, o som mudou. Comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo de dentro dele. Sabe aquele som de encanamento velho entupido? Pois é. A barriga dele estava fazendo uma orquestra de sons bizarros e borbulhantes. O excesso de gorgonzola estava cobrando o preço, e os juros vinha alto. Até que, num pulo só, o Roberto acordou com os olhos arregalados e saiu em disparada para o banheiro como se estivesse disputando uma prova de 100 metros rasos nas Olimpíadas. Eu não quero entrar em detalhes escatológicos, mas pelo barulho que vinha de lá de dentro. A coisa estava feia. Muito feia. Parecia que tinha uma britadeira ligada no nosso banheiro. Eu me levantei, fui até a porta e bati de leve. Amor? Tá tudo bem aí? Você quer um remédio? A voz dele veio lá de dentro, fraca, abafada e interrompida por uns sons de esforço hercúleo. Ai, Alice, eu tô muito mal. Uma dor horrível no estômago, enjoo, dor de cabeça. Tô com muita ânsia. Acho que aquele molho de gorgonzola do jantar me fez mal. Eu só respondi, poxa vida, que azar, meu amor. Se precisar de alguma coisa, dá um grito. Tem que soltar tudo pra melhorar. Voltei pra cama, mas o meu cérebro já estava trabalhando. Se ele estava naquele estado deplorável, a viagem pra convenção já era. Imagina arriscar ir assim pra um resort em outra cidade? Foi nesse momento que o celular dele, que estava em cima do criado mudo, vibrou. A luz do visor acendeu, rasgando a escuridão do quarto. Eu olhei de relance. Mensagem a essa hora? Já passou da 1 da manhã. A curiosidade falou mais alto. Eu me estiquei e peguei o aparelho. Na tela de bloqueio brilhava o nome, Laila. E o começo da mensagem dizia, amanhã não esquece de levar a Cami. O resto da palavra estava cortado, mas eu não precisava ser um gênio para saber que ela não estava pedindo para ele levar camisas. Meu estômago deu um nó que nem o gorgonzola faria. De tanto ver o Roberto desbloqueando o celular do meu lado no sofá, eu já tinha decorado o padrão dele. Era um R bem grande e óbvio. Desenhei o R na tela e o celular abriu. Entrei direto no WhatsApp. Abri a conversa com a Laila. Amanhã não esquece de levar a camisinha de morango que eu gosto. Nossa, eu juro que por um segundo eu não sabia se sentia ódio ou se vomitava junto com o Roberto. Camisinha de morango? Sério. A chefe poderosa, que desfila de Prada Made in China, pedindo pro meu marido levar proteção com sabor de babalu pro resort. É o auge do ridículo. Rolei as mensagens pra cima e a verdade veio como um tapa na cara. A tal convenção era um final de semana romântico num resort de luxo, com direito a espumante na banheira, e tudo o que o clichê da traição tem direito. E o detalhe que me deu ainda mais asco. A viagem estava sendo inteirinha paga pela Laila. Ela tinha reservado tudo no cartão dela, garantindo o mimo pro seu executivo de estimação. Então apareceu uma foto. A Laila mandou uma selfie exibindo as pedras azuis nas orelhas de abano dela, agradecendo pelo melhor presente de Dia dos Namorados da vida. Naquele momento eu enfureci. Pensei nos 2 bombons que tinha ganhado, e finalmente entendi que eu não era uma esposa. Eu era a patrocinadora do caso do meu marido. Ouvi o som da descarga. Rapidamente, fechei tudo, deixei o celular no lugar exato e me cobri, fingindo o sono mais profundo da história da dramaturgia brasileira. O Roberto voltou para o quarto se arrastando, gemendo e segurando a barriga com as 2 mãos. Ele se sentou na cama, ficou ali imóvel por 1 minuto, com aquela cara de quem estava vendo a luz no fim do túnel. Mas a trégua foi curta. Mal ele se ajeitou no colchão, o estômago deu outro aviso barulhento e ele teve que sair em disparada de novo pro banheiro pro segundo tempo no trono.
Eu consegui ouvir o sussurro dele gravando um áudio, com aquela voz de quem estava prestes a entregar a alma. Laila, tive uma intoxicação alimentar horrorosa. Não saio do banheiro. Não vou conseguir viajar hoje cedo. Não tenho condições nem de ficar em pé. Me perdoa. Naquele momento, eu não senti vontade nenhuma de chorar. Eu senti uma paz absoluta por ter descoberto com quem eu estava casada. A máscara do Roberto não tinha só caído. Ela tinha sido triturada. A Alice compreensiva morreu ali, engasgada com um bombom. A Alice estrategista tinha acabado de assumir o comando. Eu fechei os olhos e comecei a arquitetar como eu ia expor aquele canalha. Eu não ia ser a mulher que chora e quebra prato em casa. Eu ia ser a mulher que destrói a reputação dele no lugar que ele mais ama, o trabalho. Foi aí que eu lembrei. Sexta-feira que vem tinha o grande evento de premiação de resultados do primeiro semestre da empresa. O Roberto ia ser o mestre de cerimônias, o cara que ia anunciar os vencedores sob os holofotes, na frente de toda a diretoria e dos investidores. Aquele seria o palco perfeito. Dormi com um sorriso no rosto. No dia seguinte de manhã, o sol entrou pela janela do quarto com uma alegria que não combinava em nada com o estado do Roberto. Eu acordei radiante, descansada e com a alma lavada. Já o meu futuro ex-marido, ele parecia que tinha sido atropelado por um caminhão de lixo e depois cuspido de volta. Estava pálido, com olheiras que batiam no queixo e ainda abraçado com um balde, por precaução. Eu me espreguicei, coloquei meu hobby de seda e fui até o lado dele com a voz mais doce e cínica que consegui forjar. Bom dia, meu amor. Como está o meu guerreiro? Conseguiu dormir um pouquinho entre uma descarga e outra? Ele me olhou com os olhos fundos, o celular ainda apertado na mão, provavelmente esperando o perdão da amante. Mais ou menos, Alice. Eu tô um bagaço. A viagem já era. Já avisei o pessoal da empresa que tive intoxicação alimentar. Poxa vida, que azar. Mas não se preocupa, eu vou cuidar de você. Posso comprar uns soros na farmácia e água de coco. Eu preciso mesmo sair hoje para resolver algumas coisas da loja. E sabe, tava pensando sobre o que você disse ontem. Sobre meu presente. Ele franziu a testa, confuso. O quê? Que você disse não ter tido tempo de comprar um presente por causa da correria no trabalho e que ia me compensar, lembra? Pois então, para facilitar a sua vida e já que você está aí, incapacitado, eu tive uma ideia brilhante. Deixa comigo o seu cartão de crédito. Aí eu mesma escolho o meu presente de compensação hoje no shopping. Ele ficou sem saída. Se ele dissesse não, ele assumia que nem ia me dar presente nenhum. Se ele dissesse sim, ele sabia que o limite dele ia chorar. Mas com a consciência pesada e a barriga doendo, ele só conseguiu balbuciar. Tá bom. Tá na minha carteira, na escrivaninha. Mas não exagera, tá? Parcela no máximo que você puder. Eu dei um beijinho de longe, peguei o cartão, aquele pretinho metido à besta que ele amava exibir, e saí do quarto com um sorriso de orelha a orelha. 2 horas depois, eu estava estacionando o carro no shopping. Fui direto pra Via Vara. Entrei e a vendedora veio toda solícita. Bom dia, posso ajudar? Bom dia. Pode sim, eu quero ver aquele conjunto Mari de Safira e Ouro Branco da vitrine. Ela sorriu e foi buscar. Eu olhei o colar, os brincos e o anel. Era deslumbrante. Custava 12 mil reais. Coloquei o cartão do Roberto na máquina, digitei a senha que ele me passou e esperei o aprovado com o maior prazer da minha vida. Saí de lá com uma sacola chique e a certeza de que o Roberto teria um infarto quando a notificação da compra chegasse, que, sem querer querendo, esqueci de parcelar em 10 vezes. Voltei para casa com a sacola da Via Vara e um sorriso que mal cabia no rosto. Quando entrei no quarto, o Roberto estava sentado na beirada da cama, branco feito papel, olhando para o celular. Alice. A voz dele saiu esganiçada. Chegou uma notificação do banco. 12 mil reais na Via Vara? À vista? Eu fiz a minha melhor cara de esposa inocente. Ai, amor! Sério? Foi à vista? Desculpa, eu avisei a vendedora para parcelar em 10 vezes, mas acho que ela não deve ter escutado. Ele continuou me olhando em pânico, esfregando o rosto. 12 mil à vista, Alice. Como eu vou pagar a fatura mês que vem? Eu dei um sorriso meigo, inclinei a cabeça e lancei a cartada final. Nossa, amor, mas você não tem esse dinheiro? Eu pago a conta de luz, o condomínio, a internet, o mercado, praticamente todas as contas da nossa casa há meses. Você não tem R$1 guardado? Você gasta o seu salário com o quê, Roberto? O Roberto calou a boca na hora. O silêncio dele foi delicioso. Ele não podia responder. Se dissesse a verdade, confessaria que torra tudo fingindo ser rico e dando presente caro para a amante. Ele engoliu em seco, olhou para o teto,
massageou o estômago que ainda estava borbulhando e murmurou: Tá tudo bem. Só me traz uma água de coco, por favor. Eu fiz cara de choque. Nossa, amor, esqueci completamente. O shopping estava tão cheio que eu só queria sair daquele inferno. Mas vi na internet uma receita ótima de soro caseiro com sal e açúcar. Vou fazer pra você. O Roberto fez uma cara de bunda indescritível. Os ombros dele murcharam ainda mais e ele torceu a boca, imaginando o gosto daquela água morna, salgada e doce descendo pela garganta. Quem já tomou soro caseiro sabe que é horroroso, mas ele não tinha moral nenhuma pra exigir nada. O Roberto passou o sábado e o domingo no banheiro. Na segunda-feira de manhã, enquanto ele estava no quarto com cara de defunto ressuscitado, eu saí com uma desculpa de resolver coisas da loja, mas fui direto para o escritório de um advogado especialista em divórcio. Eu contei tudo. A traição, as mensagens, o caso com a chefe, e perguntei direto: o apartamento é meu. Posso embalar as coisas dele e largar na portaria? O advogado me olhou com pena e disse: Alice, legalmente não é tão simples. Mesmo o imóvel sendo seu, ele tem direito de moradia como lar conjugal enquanto o divórcio não sai. Se você chutar ele à força, ele pode conseguir uma liminar para voltar. O ideal é que ele saia por vontade própria. E o advogado me deu o pulo do gato. Se ele pegar uma mala e sair pela porta achando que tá dando um tempo, a posse volta 100% para você. Aí sim, você troca a fechadura e ele não entra mais. Voltei para casa com o plano armado. Abri a porta do quarto toda animada. Roberto, você está melhor? Estou me sentindo melhor. Hoje ainda não fui correndo pro banheiro. Que maravilha. O que você acha de ficar essa semana lá na casa da sua mãe? Ele me olhou desconfiado. Como assim? Por quê? É que lembra que eu tinha comentado com você que eu estava pensando em pintar o apartamento? Então, acredita que o pintor que só tinha agenda para daqui a 4 meses me ligou avisando que essa semana ele teve uma desistência? Não é maravilhoso? Mas como você tem aquela alergia a pó e tinta, é melhor você ficar fora e só voltar quando a pintura terminar. Ele aceitou na hora. Claro que aceitou. Achou maravilhoso eu bancar a pintura da casa enquanto ele ficava na casa da mamãe fazendo comidinha. Ele fez uma mala com as roupas, pegou o notebook e foi. Assim que ele apertou o botão do elevador, eu liguei pro chaveiro. Roberto não sabia, mas nunca mais ia pisar no meu piso de madeira. Enquanto a fechadura era trocada, eu aproveitei e desci na portaria do prédio. Falei direto com o porteiro e com o síndico. O Roberto não mora mais aqui. Pode descadastrar a biometria facial dele da portaria e desabilitar a tag do carro dele da garagem. Se ele tentar entrar, barrem. Subi e dei seguimento ao meu plano. Estava no celular pesquisando atrizes na internet. Achei o perfil de uma atriz chamada Thalita. Uma atriz amadora, mas com um talento absurdo para maquiagem artística. Marquei um café com ela e contei a minha ideia. A Thalita adorou o projeto, riu horrores e disse que topava fazer o show completo por R$ 800. Eu concordei na hora, mas avisei. Eu quero que você fique irreconhecível, para caso dê processo, ninguém saiba quem você é. Ela me mostrou um portfólio no celular com fotos das transformações dela. Quem você quer que eu seja? Ela perguntou. Eu escolhi uma foto na qual ela parecia a Angelina Jolie. Essa aqui. Vamos fazer a Angelina Jolie. Me manda mais fotos de você com essa maquiagem, tenho algo em mente. Ela me encaminhou e fechamos negócio. O plano estava no gatilho. Na quinta-feira à tarde, eu mandei uma mensagem pro Roberto. Amor, sobre a festa de premiação da agência amanhã. Que horas a gente vai? A resposta dele foi rápida, daquele jeitinho manipulador. Alice, amor, olha, você não precisa ir se não quiser. Eu sei que você odeia os meus colegas de trabalho. E como eu vou ser o mestre de cerimônias, vou ficar no palco o tempo todo. Você vai ficar sozinha, chateada. Pode ficar em casa descansando. Eu respondi com um emoji de coração. Ok, amor. Ficarei em casa. Boa festa. Eu bloqueei a tela do celular e dei uma gargalhada sozinha no quarto. Ele achava que eu era muito idiota. Era óbvio que a última coisa que ele queria era a esposa cruzando com a amante no mesmo salão. O Roberto estava desesperado para que eu não fosse. E era exatamente por isso que a minha presença estava mais do que confirmada, e eu levaria uma surpresinha. Sexta-feira, 19 horas. Eu tirei do armário o vestido azul deslumbrante que eu tinha comprado pro Dia dos Namorados. Fiz um penteado no cabelo, uma maquiagem marcante e, claro, coloquei o meu conjunto completo da Via Vara. O colar de safiras gritava no meu peito. Os brincos balançavam. O anel reluzia. Eu estava pronta para a guerra. Cheguei no salão do evento da empresa. O lugar estava lotado daquele mesmo tipo de gente padronizada.
as mulheres com taças de gin e os homens de mocassim. Fui deslizando pelo salão até avistar o alvo. O Roberto estava no fundo, rindo e conversando bem pertinho da Laila, que usava aqueles brincos de safira que ele parcelou em 10 vezes. Eu me aproximei em silêncio. Oi, amor. Eu falei alto, bem do lado dele. O Roberto deu um pulo que quase derrubou a bebida. Ele virou para mim, branco, com os olhos estatelados. Ah, Alice? O que você tá fazendo aqui? Bom te ver também. Eu vim aqui prestigiar o meu marido. Afinal, faz uns dias que a gente não se vê por causa da pintura. Tá ficando lindo, viu? Só falta pintar uns cômodos e você já pode voltar. Eu menti com a cara mais lavada do mundo, enquanto percebia o olhar da Laila grudado em mim. Na verdade, os olhos dela não estavam em mim. Estavam nas minhas joias. A Laila não parava de encarar o meu colar, os meus brincos. Eu vi a sobrancelha dela franzir de confusão. Oi, Laila, tudo bem? Falei, virando para ela com um sorriso ensaiado. Oi, Alice. Ela disse com a voz seca, ainda secando as minhas joias. Nossa, que brincos lindos! Coincidentemente são iguais aos meus. É da Via Vara também? Eu dei uma risadinha, passei a mão no colar de propósito e levantei a mão para exibir o anel de brilhante com a pedra azul no meio. Sim, mulher, que coincidência. Eu ganhei esse conjunto inteirinho do Roberto no Dia dos Namorados. Ele é um amor, não é? Um romântico. A Laila olhou devagar para o Roberto. O olhar dela era de puro ódio. O Roberto engoliu em seco. A garganta dele subiu e desceu. Ele olhou para Laila querendo dizer: é mentira dela, ela que comprou com o meu cartão. Mas é claro que ele não falaria isso na minha frente. Então ele ficou mudo, suando frio e com aquele sorriso amarelo na cara. Com licença, vou ver um negócio sobre a apresentação. Ele sussurrou, praticamente fugindo de nós duas. O silêncio que se instalou entre mim e a Laila durou quase 1 minuto inteiro. Uma olhando para a cara da outra. Então ela deu aquele sorriso falso, balbuciou uma desculpa esfarrapada de que precisava cumprimentar alguém e também foi embora. Peguei uma taça de champanhe. De longe, fiquei só observando a cena. A Laila foi direto pro bar, virou 2 taças de champanhe de uma vez só e já pegou uma terceira para caminhar pelo salão. O veneno e o álcool já estavam misturando. Uns 5 minutos depois, pela porta principal, entrou a Thalita. A maquiagem artística tinha deixado ela uma mistura de Angelina Jolie com a grávida de Taubaté. Pois é, não estava nos planos, mas ela foi com uma barriga de grávida por baixo de um vestido colado. A Thalita passou no bar, pegou uma taça de champanhe e começou a beber no meio do salão. As pessoas passavam olhando com aquele olhar de julgamento. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para ela. Que barriga é essa, Thalita? Eu vi ela pegar o celular do outro lado do salão, sorrir e me responder rapidinho. Ah, decidi tomar uma liberdade criativa. Mulheres grávidas chocam mais. Confia no processo. Eu dei um sorrisinho. Parando para pensar, ela tinha razão. Uma grávida com certeza faria um estrago muito maior na reputação dele. Digitei de volta. Tá bom, mas pelo menos larga essa taça de champanhe. Tá todo mundo olhando para você. A Thalita olhou assustada para a taça, vendo que tinha comido bola. Deixou a taça na mesa mais próxima, pegou um copo de suco de laranja, me procurou pelo salão, encontrou e me deu uma piscadinha. Poucos minutos depois, o Roberto subiu no palco e ajeitou o microfone. O show estava prestes a começar. Ele deu 2 batidinhas no aparelho e ajeitou a postura, com aquele sorriso treinado de vendedor. O salão fez silêncio. Olá a todos, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Roberto Leal. Sou o novo gerente de contas do setor financeiro. Eu quase engasguei com a bebida. Novo gerente de contas? Desde quando? E membro do conselho de ética da... Mas ele não conseguiu terminar a frase. Membro do conselho de ética! O grito cortou o salão. Foi um berro estridente. Todo mundo virou a cabeça na mesma direção. A Thalita estava de pé bem no meio do salão, apontando um dedo acusador na direção do palco, segurando a barriga postiça, e completou a plenos pulmões. Roberto Leal, você é um canalha. Você me engravidou, prometeu se casar comigo e agora não atende mais às minhas ligações. Por quê? Um coro de espanto coletivo tomou conta do salão. A música ambiente pareceu sumir de repente. Em menos de 10 segundos, pelo menos umas 30 pessoas já tinham sacado o celular do bolso e estavam com as câmeras apontadas gravando tudo.
No palco, o Roberto congelou. Ele soltou uma risadinha nervosa no microfone e olhou para os lados, esperando ver os colegas rindo, achando que era alguma pegadinha de mau gosto ensaiada para a festa. Mas quando ele olhou para a plateia e viu que absolutamente ninguém estava rindo, e que os rostos de todos estavam tão chocados quanto o dele, o sorriso sumiu. A cor do rosto dele evaporou. Ele percebeu que aquilo não era uma pegadinha. Roberto, ainda no palco, tentou manter a pose. Ele gaguejou, forçou uma risada e apontou para Thalita com a mão trêmula. Moça, eu acho que você está confundindo as pessoas. Eu nunca te vi na vida. A Thalita não perdeu o ritmo. Ela deu um passo à frente, com a mão teatralmente na cintura, e gritou ainda mais alto. Como assim nunca me viu na vida? E a nossa viagem para Praia Grande nesse último final de semana? Passamos sábado, domingo e a segunda-feira lá. Ela disse enquanto abria a bolsinha que carregava e sacou o celular. Desbloqueou a tela com violência e ergueu o aparelho bem alto, virando a tela iluminada para as pessoas que estavam em volta. Olha aqui! Tem coragem de dizer que não me conhece? Até escolhemos o nome da nossa filha, Alice. Eu tive que prender a respiração e fazer o maior esforço da minha vida para não rir alto. A encenação estava 10 vezes melhor do que a gente tinha combinado. A filha se chamaria Alice? Eu estava rindo por dentro, gargalhando da cara de pânico do Roberto. Mas eu sabia que naquele exato segundo, todos os olhares que conheciam o Roberto iam procurar a esposa no salão. Eu precisava fazer a minha melhor atuação também. Arregalei os olhos, levei as duas mãos à boca, fingindo o mais absoluto e completo horror, como uma verdadeira esposa traída, enganada e destroçada descobrindo que o marido ia botar o próprio nome dela na filha da amante. O salão inteiro suspirou de pena de mim. Roberto travou completamente. Segurando o microfone com força, ele não sabia o que fazer. Não sabia se respondia, se ficava calado, se fugia pelos fundos ou se gritava para eu desmentir aquela mulher. O cérebro dele simplesmente parou de funcionar na frente de toda a diretoria. E foi aí que a bagunça começou. A Laila se aproximou de Thalita, abrindo espaço no meio da rodinha de pessoas. Ela esticou o pescoço e olhou para a tela do celular levantado no alto. Eram as fotos geradas pela inteligência artificial que eu tinha criado. E as imagens eram assustadoramente reais. Laila encarou a imagem por uns 3 segundos, processando o absurdo. Eu vi o exato momento em que a ficha caiu. Em seguida, ela levantou a cabeça devagar e lançou um olhar de puro ódio e raiva na direção do palco, fuzilando o Roberto. Acho que a mistura de várias taças de champanhe, o orgulho ferido, a outra amante grávida e o meu conjunto de joias de safiras transformou a Laila em sua outra pior versão. Ela começou a andar em direção ao palco, tropeçando no próprio salto. Trombou numa cadeira, empurrou um garçom que estava no caminho, fazendo sua bandeja cheia de taças se espatifar no chão, e subiu os 3 degraus do palanque quase caindo de cara no chão. O Roberto deu um passo para trás, apavorado, ainda segurando o microfone. Antes que ele pudesse piscar, a Laila avançou nele como um animal selvagem. Ela voou no pescoço do Roberto, agarrando a gravata de seda da Brooksfield que eu tinha dado para ele na semana anterior, e começou a desferir tapas nele. Seu filho da mãe! Traidor! Ela berrou, e a voz dela saiu estridente nas caixas de som de todo o salão, porque o microfone ainda estava ligado na mão de Roberto. Você cancelou uma viagem que eu paguei R$ 6.000 para ir para Praia Grande com essa piriguete? Quantas amantes mais você tem? O Roberto, desesperado, tentava segurar os braços dela, recuando para não apanhar mais. Laila, para! Pelo amor de Deus! A gente está em cima do palco, todo mundo está vendo. Me solta! Mas a Laila estava completamente bêbada e fora de si. Ela deu um empurrão tão forte nele que o Roberto perdeu o equilíbrio, tropeçou nos próprios pés e foi de costas para o chão. O baque foi alto. Todo mundo sentiu a dor por tabela. Seu merdinha! Mentiroso! A Laila gritou, agora batendo nele com a bolsa, acertando a cabeça do Roberto. Você me usou! Você me enganou! Me seduziu só para conseguir a sua promoção de gerente. O Roberto, ainda no chão, tentava proteger o rosto enquanto apanhava da bolsa. E num surto de desespero patético, gritou. Isso tudo é mentira dela! Eu tava em casa! Eu tava com piriri, Laila! É verdade! Pergunta pra Alice. Ai! Para de me bater! A diretoria inteira, os investidores, os convidados, todos assistiam àquela cena deplorável. A diretora da empresa batendo no recém-promovido gerente de contas caído no chão, que gritava sobre piriri
e expondo como conseguiu o cargo dele, tudo enquanto uma grávida chorava no meio do salão segurando um celular. E a plateia não perdoou. Os colegas de trabalho dele, aqueles mesmos Faria Limers de mocassim, já estavam comentando alto no meio do salão, rindo e gravando tudo. Nossa, cara, acho que o Roberto mereceu mesmo o cargo. Olha o esforço sobrenatural que o Roberto fez. Pegar a Laila tem que ter estômago. Pode crer. O cara mereceu mesmo essa gerência, viu? Isso aí não é cargo, é adicional de insalubridade. Percebendo que o show tinha atingido o pico e que ficar ali seria arriscado, a Thalita guardou o celular, apontou o dedo pro palco e deu seu último grito dramático para fechar a diária de R$ 800. Eu vou mandar o meu advogado atrás de você, Roberto Desleal! Seu canalha! E com isso, ela deu meia volta, rebolou pelo meio da plateia perplexa e saiu pela porta principal, evaporando na noite. Os seguranças finalmente subiram no palco. 2 deles agarraram a Laila, que agora chorava de tanto gritar e se debater em cima do palanque, com a maquiagem toda borrada. O Roberto, com o terno novo completamente amassado e a marca da bolsa no rosto, tentava desesperadamente explicar a situação para o CEO da empresa, o chefe Mor, que tinha se aproximado e assistia a tudo com uma cara de absoluto nojo. Eu decidi que era hora de ir embora também. O meu show particular já tinha acabado e a conta estava paga. Me levantei da mesa devagar, tentando não chamar muita atenção. Mas claro, como eu era a figura central daquele drama aos olhos deles, todos os convidados se viraram para mim. Eu era a esposa traída. Então, eu fiz o que qualquer boa atriz faria. Abaixei a cabeça, levei as mãos ao rosto e comecei a caminhar em direção à porta, com os ombros tremendo. Eu saí chorando por fora, parecendo completamente destruída, mas por dentro... Por dentro eu estava gargalhando e soltando fogos de artifício. Atravessei as portas do salão sob os olhares de pena de todo mundo, entreguei o ticket para o manobrista, peguei o meu carro e voltei pleníssima e em paz para o meu apartamento. Assim que eu tranquei a porta de casa e tirei os meus saltos, peguei o celular. Tinha 27 chamadas perdidas do Roberto e uma fila interminável de mensagens de áudio no WhatsApp. Dei play no primeiro enquanto tirava os brincos de safira. A voz dele era de puro pânico. Alice, pelo amor de Deus, me atende! Aquilo foi tudo uma armação. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Você sabe que é mentira dela. Você estava comigo. Você sabe que eu fiquei em casa no final de semana com intoxicação alimentar. Tenho certeza de que foi o Diogo do trabalho que perdeu a vaga de gerente para mim e armou esse circo para me derrubar. O segundo áudio era ainda mais patético. E sobre a Laila? Alice, a Laila é louca. Ela é desequilibrada, obcecada por mim. Eu nunca dei trela pra ela, eu juro. Eu só aceitava as investidas e os presentes dela porque eu queria receber a promoção, sabe? Eu precisava desse cargo. Acredita em mim. Enquanto eu escutava, o celular tocou de novo. Era ele. Atendi. A voz dele estava ofegante. Alice! Alice, graças a Deus você atendeu! Ele gritava. O que tá acontecendo? O portão da garagem não abre. O porteiro tá dizendo que eu tô bloqueado no prédio. Manda ele abrir, por favor. Eu perdi o meu emprego. Fui humilhado. Eu preciso falar com você. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu suspirei, com a maior calma do mundo. Roberto, você pode até não ter tido um caso com aquela mulher grávida da festa, mas você com certeza tinha um caso com a Laila. Você ia viajar com ela no final de semana e mentiu ser uma convenção do trabalho. Ela pagou uma viagem pra vocês dois. Eu vou colocar as suas coisas numa mala e vou descer pra te entregar. E quero que você vá embora e nunca mais volte. O tom dele mudou na hora. O desespero virou aquela arrogância machista de sempre. Você não pode fazer isso. Eu conheço os meus direitos. Você não pode simplesmente me expulsar de casa desse jeito no meio da noite. Eu dei uma gargalhada curta e seca. Eu não te expulsei de lugar nenhum, Roberto. Você saiu desse apartamento de livre e espontânea vontade, com mala e tudo, e foi pra casa da sua mãe, lembra? Você abandonou o lar. E se você quiser, pode ir procurar os seus direitos à vontade, meu querido. Porque os meus eu já sei. Desço em meia hora. Desliguei na cara dele. As 2 malas gigantes, onde eu já tinha enfiado o resto das roupas dele, já estavam prontas no quarto de visitas desde cedo. Mas ia fingir que estava arrumando agora. Fui para o meu banheiro, liguei o chuveiro quente e tomei um banho demorado e relaxante. Tirei toda a maquiagem pesada do evento e vesti um conjunto de moletom confortável.
40 minutos depois, eu interfonei para a portaria. Seu João, o Roberto ainda está aí fora? Tá sim, dona Alice. Sentado na calçada na beira do portão. Ótimo, estou descendo. Quando as portas abriram no térreo, a cena era patética. O Roberto estava encostado na porta do prédio, amassado, derrotado, parecendo um cachorro abandonado na chuva. Eu arrastei as 2 malas e coloquei na clausura. Pedi para o seu João abrir para ele retirar as malas. Roberto começou a chorar. Alice, eu te amo. Me perdoa. Ele implorou, com a voz embargada. Eu confesso, tá bom? Eu tive um caso com a Laila. Mas foi só porque eu queria o cargo de gerente. Eu fiz isso por nós. Eu fiz isso para ganhar mais e mostrar para você que eu podia ser o provedor da nossa família. Fiz isso por você. Eu olhei para a cara dele. Roberto, você nunca pagou uma conta dentro de casa. E quer saber? Não se trata apenas de dinheiro, mas de postura e responsabilidade. Ser provedor é ter iniciativa, proteger, cuidar e assumir o que precisa ser feito. Não é sobre ganhar mais que o outro. Você fez isso porque é um medíocre que precisa pisar nos outros para se sentir superior. Você destruiu seu casamento, perdeu seu emprego e virou piada na sua empresa. Agora pega as suas malas e vai viver do seu sucesso. Eu virei para o seu João, que assistia a tudo com os olhos arregalados, e avisei em alto e bom som. Seu João, se esse rapaz continuar fazendo escândalo aqui na calçada do prédio, o senhor, por favor, chame a polícia. Dei as costas, peguei o elevador e subi. Deitei na minha cama, no meu apartamento, e dormi feito um anjo. 6 meses se passaram. E o divórcio finalmente saiu. E saiu exatamente do jeito que eu queria, porque eu joguei pesado. No começo, o Roberto, desempregado e com o nome queimado no mercado, cresceu pra cima de mim. Como o meu negócio estava prosperando, ele queria exigir metade de todo o dinheiro que eu tinha juntado com tanto esforço na minha poupança. Mas ele esqueceu que eu não estava para brincadeira. Meu advogado jogou na mesa dele uma ação de danos morais por exposição vexatória e desvio de patrimônio. Afinal, ele gastou o orçamento da nossa família enquanto eu pagava todas as contas, para comprar joias para amante no cartão de crédito. Quando o advogado do Roberto viu o tamanho do processo que ele ia levar e o risco real dele sair devendo até as calças para mim, eles recuaram na hora. Propusemos um acordo simples. Eu retirava o processo de danos morais, e em troca, ele abria mão de qualquer centavo da minha poupança e da minha loja. Sem saída e morrendo de medo de ter mais prejuízo do que ganho, ele assinou o acordo. Saiu do nosso casamento com uma mão na frente e a outra atrás. E eu fiquei com o meu apartamento intacto, meu dinheiro rendendo, e a paz de espírito de estar livre daquele encosto. Mas os processos que Roberto responde não param por aqui. Acontece que na segunda-feira seguinte ao evento, o Roberto teve que ir na empresa para assinar a demissão. Na cabeça oca dele, ele tinha certeza absoluta de que quem armou o circo da grávida foi o Diogo, o colega de trabalho que competia com ele pela vaga de gerente. Saindo do RH, ele foi até a garagem da empresa e riscou a lateral inteira do carro do Diogo com uma chave. Só que ele não percebeu que tinha uma pessoa dentro de outro carro estacionado filmando tudo com o celular. O vídeo chegou no segurança, o Roberto foi reconhecido, abriram um boletim de ocorrência e ele tomou um belo processo nas costas. Fiquei sabendo que o conserto do carro novo do Diogo ficou em R$15 mil, sem contar os honorários do advogado. Roberto teve suas contas bloqueadas. Qualquer centavo que entrar será usado para pagar o processo. Hoje, o Faria Limer Made in China de mocassim vive escondido num quartinho da casa da mãe dele. E a Laila também foi demitida junto com o Roberto. Quando o vídeo do barraco dela batendo nele no palco viralizou, alguém que a conhecia comentou que ela tomava remédios tarja preta fortíssimos e tinha misturado com champanhe. Por isso ficou mais louca que o Batman. Eu não sei que fim ela levou depois disso, mas só sei que a Dondoca perdeu um empreguinho que pagava R$20 mil por causa de um absoluto tranqueira. Já eu estou indo muito bem, obrigada. Eu lancei uma nova coleção exclusiva de sabonetes realistas chamada Pedras Preciosas, que esgotou em 3 dias. O ateliê está indo melhor do que antes. Sobre relacionamentos, eu acho que ainda é muito cedo para começar a namorar novamente, mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Se o cara aparecer na minha frente usando calça justa, mostrando a canela e mocassim sem meia, eu dou meia volta e pulo fora na hora. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a palavra piriri, para eu saber que você acompanhou tudo. Muito obrigada de coração por estarem sempre comigo. Não esqueçam de deixar um like e um hype, porque isso ajuda demais o meu trabalho a crescer. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.